Então, hoje a gente vai conversar sobre a autonomia na educação e um novo perfil do estudante. Para a gente começar essa conversa, eu escolhi um textinho para falar um pouco, para ler para vocês, que é do Rubens Alves. E é um texto que o título é esse, ó. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Começa assim, ó. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono e deixaram de ser pássaros, porque a essência do pássaro é o voo. As escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros a coragem para voar. Mas ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro do pássaro. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Rubens Alves. E para falar dessa escola, que é a escola de asas, a escola asas, que são asas, a gente está aqui hoje com o professor Júlio, né? Júlio Rezende Duarte, ele é doutor em educação pela UFMT, da Universidade de Corunha, mestre em turismo e meio ambiente pela UNA, graduado em turismo pela PUC, é professor efetivo do IF, é coordenador do curso técnico em evento integrado ao ensino médio, é docente em disciplinas de planejamento, gestão pública do turismo, educação, ética e sustentabilidade, bem como educação ambiental. Atua como consultor em gestão pública do turismo para municípios e outras organizações, é coordenador do desenvolvimento do Plano Mundial de Turismo de Poxoréu, é pesquisador em gestão pública do turismo e educação, é palestrante dessa área de especialidade, além de ser escritor no blog Ética Sustentável e produtor de conteúdo no canal do YouTube chamado Júlio Rezende Duarte. E, além de tudo isso, desenvolve o projeto Silêncio Meditação para o Ser Mais, com estudantes, professores e interessados. Né? Então, gente, esse é o nosso palestrante de hoje, com muito orgulho. Não é? Nós vamos, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar no chat, que eu vou ficar olhando, tá? Eu vou repassar o professor, e a gente separa um momentinho para a gente conversar e tirar dúvidas. A bola é sua, Júlio, pode. Lá. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, professora Tati, e muito obrigado a todos que estão presentes. Eu tenho uma admiração muito grande pelo curso de vocês e pelo profissional que vocês são. Durante bastante tempo eu dei aula no secretariado, inclusive orientei vários TCCs, eu aprendi muito e pude ensinar um pouquinho com vocês. Eu acho que é uma profissão, vocês são uma profissão com a capacidade de execução tão grande, uma compreensão de, uma capacidade de leitura de mundo e de execução, que é muito necessário às nossas organizações, né? Então, eu aprendo muito com vocês, eu aprendo muito com os meus colegas secretários que eu convivo lá no IFMT há tantos anos. Então, é uma honra poder falar um pouquinho para vocês. Eu quero dizer que hoje é um dia que a gente pode discordar gentilmente, livremente, porque eu vou trazer ideias e reflexões e provocações, não provocações a vocês, mas provocações às formas tradicionais de pensar a educação. Eu acho que a professora Maria trouxe o texto mais adequado possível para abrir a fala de hoje, que é o texto do Rubem Alves, que eu admiro demais. Os textos dele, os livros dele me fazem transformar a minha forma de pensar o mundo. E eu acho que é exatamente isso que a professora Maria falou. Hoje eu venho aqui sonhar junto com vocês uma escola que seja asa, e não uma escola que seja gaiola. Muito bem, pessoal, o meu objetivo aqui hoje, então, é compreender o porquê que nós somos estudantes,
com pouca autonomia. Quando eu falo nós todos mesmo. Todos aqui somos aprendizes para sempre, né? Eu fui estudante, sou e vou ser por resto da vida. E assim, cada um de vocês, né? E com esse objetivo, eu não venho trazer um manual de como ser um estudante que vai estudar sozinho em casa. O meu objetivo não é esse, é compreender o porquê que a escola não nos deu tanta autonomia, por que a escola que estudamos, em geral, não falo do IF, mas as escolas em geral, presentes em 95% das salas do mundo, são escolas que são gaiolas, que nos aprisionam, e a partir dessa reflexão que fizermos hoje, a gente pode caminhar em direção a uma forma mais autônoma de ser estudante e, claro, maior autonomia na educação. E a partir de agora, vocês podem, inclusive, perguntar, podem questionar, podem discordar tranquilamente, porque a gente vai colocar um conjunto de reflexões aqui em direção a essa maior autonomia na educação. E eu vou trazer vários exemplos, várias realidades do mundo e do Brasil, para que a gente consiga refletir numa maior autonomia na educação. A primeira foto que eu trago aqui para vocês é de uma orquestra. Essa é a tradicional cidade de Diamantina, em Minas Gerais, onde os músicos tocam nas varandas. Vocês podem observar os músicos nas varandas. E o maestro fica na praça e os visitantes, os turistas, os cidadãos ficam também na praça sentados. É muito emocionante porque a música vem de todos os lados, né? Vem dos 4 lados onde há esses grandes casarões. E a primeira imagem que eu quero trazer para vocês é a seguinte, a segunda imagem mental que eu quero trazer para vocês é a seguinte, na nossa educação tradicional, o foco é muito no professor e no conteúdo. Então, o que nós temos é como se fosse um professor músico, tocando para 40 estudantes que são ouvintes. E a gente precisa, na minha opinião, nas reflexões que eu faço hoje, a gente precisa caminhar em direção a esta nova imagem, em que o professor, ao invés de ser um músico tocando para 40 ouvintes, ele passa a ser um músico, um maestro, regendo 40 músicos. E a partir dessa nova imagem que eu deixo para vocês, a sala de aula deve mudar radicalmente. O mundo já mudou muito, e a sala de aula não mudou tanto nos últimos tempos, não é? O professor Mauro Sérgio Cortella, filósofo, ele diz o seguinte, se o médico do século XVII entrasse no hospital do século XXI, provavelmente ele ia achar tudo diferente. Os exames, os procedimentos, as tecnologias, os medicamentos, tudo diferente. Se o professor, no entanto, do século XVII entrasse na escola do século XXI, ele ia achar praticamente igual. As carteiras ainda enfileiradas, um professor na frente falando. O que mudou, basicamente, ou é o quadro de giz antigamente, para hoje a gente usar um pouco mais de tecnologia, mas a estrutura da escola e a forma como ela funciona é praticamente igual. Então, as reflexões que faço hoje, elas não são críticas ao FMT, nenhuma escola específica. Elas acontecem na maior parte das salas de aula de todo o mundo. E a partir de um determinado momento de minha reflexão, eu vou trazer exemplos de vários lugares do mundo onde a sala de aula já se transformou e o professor já se tornou um maestro regendo 40 estudantes. Muito bem. Antes de entrar para a educação formal, é muito importante a gente entender que a gente aprende com as pessoas e com o mundo no mundo. A gente aprende com os primos na casa da avó, a gente aprende na reunião do condomínio no prédio, a gente aprende caminhando na rua, a gente aprende indo ao cinema, a gente aprende o tempo inteirinho, o tempo todo. A escola é um dos espaços de aprendizado que a gente chama de aprendizado formal. E é muito importante a gente entender que até os 7 anos, até a gente chegar na escola oficialmente, digamos assim, a gente é dono do próprio aprendizado. A gente dá saltos, a gente sobe na árvore, a gente puxa o rabo do gato, a gente experimenta comida com a mão, a gente é dono do próprio aprendizado. E aí, quando a gente chega na escola no primeiro dia, o que a escola fala com a gente? A partir de agora, quem decide o que você aprende
como você aprende, quando você aprende e com quem você aprende é o tio ou a tia lá na frente. E a partir daí, pessoal, a escola passa a ser uma gaiola para a gente e não as asas que a gente tanto precisa. As escolas têm os seus papéis muito positivos, tá? Mas hoje eu faço uma reflexão importante para a gente repensar o papel da escola e, mais importante do que isso, para a gente conquistar mais autonomia na nossa vida, tá? Bom, eu vou fazer rápidas reflexões sobre a escola como ela é atualmente, para chegar nos exemplos de maior autonomia, que são os mais importantes, tá? Para quem quiser aprofundar nessas reflexões de como as escolas são hoje em dia, as escolas mais tradicionais, essa presente em quase todas as salas de aula no mundo, tem algumas palestras minhas na internet, vocês podem se aprofundar um pouco mais. Mas, aqui eu trago algumas características. É uma escola pensada para uniformizar mão de obra, ela não é pensada exatamente para formar cidadãos, pais e mães, para formar artistas, ela é, em geral, para formar mão de obra para uma sociedade industrial. Pink Floyd já nos mostrou isso há algumas décadas, muitos autores, muitos educadores e muitos filósofos, inclusive Rubem Alves, que explica que essa escola é para a gente como se fosse uma grande linha de montagem. Ela foi muito importante para fazer chegar a educação em todo o mundo, para universalizar a educação, mesmo que esse desafio ainda exista nos países mais periféricos, como é o caso do nosso, né? Mas, para chegar em todo mundo, ela foi importante, uma escola que padroniza. No entanto, em pleno século XXI, na sociedade da informação, ela já parece que está mostrando o seu cansaço. Bom, é uma escola do monólogo eterno, ela é muito focada nesse professor, que eu descrevi para vocês como músico, e nas palavras de Carlos Rodrigues Brandão, que é um educador e filósofo brasileiro, ele diz, é mais ou menos a pedagogia de um que sabe e fala, e muitos que não sabem e ouvem. Como se os alunos chegassem nas nossas salas sem subjetividade, sem inteligência, sem talentos, sem criatividade, vocações, sem medos, sem dificuldades. A gente, professor, a gente prepara o nosso plano de ensino para o semestre inteiro, para o ano inteiro, sem mesmo conhecer vocês. A gente não sabe nem se vocês são azul ou amarelo, se vocês vêm de um bairro de Cuiabá ou se vocês vêm de outra cidade. A gente não sabe nada e a gente prepara tudo com antecedência porque a gente foca muito no conteúdo. E é muito importante o conteúdo, mas não é tudo. Ao mesmo tempo, ainda falando do conteúdo, se a gente perceber bem, a gente compreende a educação quase como uma enciclopédia gigante. Cada um dos professores, de forma carinhosa, eu acho que no momento atual nós estamos errando por amor, tá? Mas a gente está errando. A gente acha que a gente tem que fazer o aluno entender todo o universo de saberes daquela disciplina. Então, o professor da geografia, ele perpassa toda a geografia, o professor de administração, toda a história da administração, cento e tantos anos, e por aí vai. E aí, pessoal, imaginem vocês, proponham o desafio aos seus professores. Na semana de prova final, além de vocês fazerem a prova, todos os professores têm que fazerem a prova de todos os professores. Para dar um exemplo do ensino médio, mas é a mesma coisa no superior. Coloca o professor de história para fazer a prova de química, o de química para fazer o de física para fazer o de português, todo mundo reprovaria. Por quê? Porque, no fundo, cada um dos professores é um super especialista em suas áreas, está aprisionado no seu quadradinho, que é a sua sala de aula, comunica muito pouco com os colegas, e os conteúdos ficam aprisionados nesses quadrados. E os professores entendem muito pouco das outras áreas. Aí, pessoal, vocês se formam e vocês têm que fazerem um esforço enorme para costurar todos esses conteúdos e se transformarem em cidadãos e profissionais. E por isso dá um receio enorme na gente. Bom, é uma escola também que prioriza a competição.
no sentido de que quem tira 8 é melhor do que quem tira 6, como se uma prova, por exemplo, fosse capaz de abarcar tudo que a gente sabe, de abarcar tudo que a gente aprendeu. Claro, as avaliações são importantes, mas existem avaliações muito mais qualitativas, muito mais detalhistas, muito mais capazes de captar o que aprendemos. E é claro, essa escola da competição, ela tem um objetivo por detrás disso, que no fundo é dividir. Né? A educação chegou muito através dos esforços dos conquistadores, dos esforços coloniais, para conquistar as comunidades que ela chega, e uma forma de conquistar é dividir as pessoas, para que elas não sejam fortes enquanto cultura, enquanto povo, enquanto identidade. Onde o progresso chegou, ele chama as pessoas de preguiçoso, chato, feio e bobo, cultura errada, linguagem errada, seja no interior da Croácia, no interior do Mato Grosso, ou no interior de Minas Gerais. E ele diz, bonito é viaduto, McDonald's, shopping center. Então, a gente tem uma educação muito focada no competir, enquanto nós temos uma sociedade que nos está exigindo, demandando que a gente seja cada vez mais colaborativo. E no dia a dia da sala de aula a gente continua competindo. E a gente tem uma educação também não crítica. Trouxe aqui a Mafalda, o criador da Mafalda faleceu recentemente, a Mafalda trouxe compreensões, insights, ensinamentos importantes para a gente, né? Aí ela está medindo a cabeça dela e se perguntando, será que vai caber tudo que estão querendo colocar na minha cabeça? Todo esse conteúdo que a gente decora, coloca na prova, reproduz na prova e, posteriormente, a maior parte a gente esquece. Diz o Robert Alves que a gente esquece não é porque a gente é burro, não, é pelo contrário, é porque a gente é muito inteligente. É que a memória só lembra mesmo o que a gente aplica na vida da gente. E aí a gente está no meio de uma crise existencial, né? Aqui deveríamos ter o homem de Vitrúvio, do Leonardo da Vinci, das proporções áureas, e a gente tem mais o nosso querido Homer, né? Como estamos? A gente não tem tempo de pensar em quem sou, quais são minhas missões na Terra, o que eu vim fazer aqui. A gente tem uma educação muito acelerada, em geral, para a gente se transformar em mão de obra, apertadores de parafusos, na indústria, numa sociedade industrial. E aí o que acontece, pessoal? A gente acaba se tornando adultos com muito pouca autonomia na vida. Autonomia na profissão, autonomia na cidadania, autonomia com as emoções. Hoje em dia as pessoas pagam caro por cursos de inteligência emocional, por outros cursos de resiliência e outras questões. E as emoções são fundamentais na vida. Né? A escola tem que falar nisso desde criança, tem que trabalhar essas questões. A gente tem pouca autonomia também nos relacionamentos, frequentemente a gente se vê em relacionamentos que a gente ou quer engaiolar os nossos companheiros, ou a gente é engaiolado, e a gente tem pouca autonomia também em termos de finanças. Somos, em geral, adultos com pouca autonomia. E é claro, essa educação tradicional, ela tem uma influência muito grande nisso, porque ela não busca formar autonomia. Aqui eu trouxe o fundador, aqui um dos pais da psicologia comportamental, o John Watson, uma frase dele que eu vou ler, e aí a gente vai tentar entender um pouquinho o porquê que a psicologia comportamental, por um lado, é boa, mas por outro ela causou alguns danos graves na gente. Bom, ele diz, dê-me uma dúzia de bebês saudáveis, bem formados, e meu próprio mundo específico para criá-los, e eu garantirei pegar qualquer um ao acaso e treiná-lo, essa palavra é importante, treiná-lo para se tornar qualquer tipo de especialista que eu possa selecionar. Médico, advogado, artista, chefe mercante, sim, até mesmo mendigo e ladrão, independentemente de seus talentos e inclinações, tendências, habilidades, vocações e raça de seus ancestrais. Como se todos os seres humanos pudessem ser treinados. Trazendo essa figura do ratinho, os experimentos comportamentais mostram o seguinte, eles colocam um ratinho numa gaiola e o ratinho só ganha o queijinho se ele rodar a rodelinha.
E é claro que o ratinho não sabe disso. Então ele fica andando para lá e para cá, e depois de um tempo ele roda, sem querer ele roda a rodelinha. Eu vou disponibilizar assim a apresentação, tá? Já compartilho o link com todos. E aí ele roda a rodelinha e aparece um queijinho na gaiola. Ele vai lá e come, mas ele ainda não aprendeu. E ele fica de novo andando para cima e para baixo, de repente ele roda a rodelinha, e aí sim ele ganha o queijinho de novo. E aos poucos ele entende, ele ganha esse reforço positivo, que é o queijinho, para ele rodar a rodelinha. Então a psicologia comportamental, ela prevê essa questão do reforço positivo. E a gente, muitos de nós fomos educados, né, por essa perspectiva, assim, come a comidinha de sal que eu te dou o picolé, depois passa de ano que você ganha a bicicleta, vem na aula que você ganha a chamada, faz o trabalho bonito que você ganha a estrelinha, e por aí vai. E essa psicologia, de uma certa perspectiva, ela é muito importante porque na nossa sociedade, sim, a gente precisa de comportamentos, a gente precisa de saber dirigir na rua, usar cinto de segurança, a gente precisa de muitas regras e ela tem o seu aspecto importante. Só que, o que ela faz com a gente quando ela é majoritária na educação? Ela vai tirando a motivação que vem de dentro. Ela vai externalizando a motivação. Ela pega a criança de 6, 7 anos e diz, a partir de agora, você deve vir a esse lugar porque é obrigado e eu vou, a partir de agora, comprar a sua motivação. Pessoal, o ser humano nasceu para ser feliz e nasceu para ser melhor. Nós somos nascidos para aprender, sempre. Com 110 anos estaremos aprendendo continuamente. Só que, de repente, a escola, a educação, que é esse lugar para a gente ser melhor, para a gente ser mais feliz, para a gente ser mais consciente, ele vai se transformando num lugar chato e num lugar obrigatório. E aí, cada vez mais chato, sempre obrigatório, e ele vai comprando a nossa motivação. Por que a gente faz a prova? Para passar de ano. Por que a gente faz o exercício? Para tirar nota. Por que a gente vai na aula? Para obter a presença. E aí, o que acontece? A gente vai acreditando nisso ao longo dos 13 anos que a gente passa até formar no ensino médio, e depois, posteriormente, até na graduação, a gente continua repetindo esse padrão. Muito bem, essa é a chamada educação tradicional, e ela trabalha com uma concepção da filosofia do ser vazio, como se os alunos nascessem vazios. E a ideia é preencher o mais rápido possível aqueles alunos para que eles estejam preparados para o mercado de trabalho. E aí, notem que os primeiros aqui estão até recebendo as informações, mas o último aqui é uma bombinha prestes a explodir, porque ela basicamente exige poucas inteligências, das múltiplas inteligências que temos, ele nos exige poucas inteligências, que é a de sentar calado numa cadeira que nos entorta o corpo, reproduzir e memorizar. E aqui é uma propaganda do governo do Rio de Janeiro que eu acho que é muito honesta, no sentido de que realmente parece uma linha de montagem. Que, de novo, por um lado, foi muito importante para a gente universalizar a educação, apesar de no Brasil esse objetivo ainda estar colocado para nós, mas ela apresenta também suas dificuldades na forma da gente agir no mundo, né? Muito bem. Agora a gente vai começar a falar, então, um pouco mais de possibilidade de mais autonomia na educação, e aí a gente vai falar de palavras como, de conceitos, ideias como motivação interior, questões éticas, estudantes que são sujeitos, que são músicos, né? Do amor ao aprendizado, da confiança nos estudantes, que a gente ainda deposita pouco nessa educação tradicional, e num sistema de ensino que talvez possa partir dessa premissa da autonomia. Vamos lá. Pessoal, alguns de vocês talvez conheçam a pedagogia Montessori, que foi pensada pela Maria Montessori, uma educadora, médica e pedagoga italiana. E aqui eu tenho o quarto de um bebê Montessori, eu já explico um pouquinho, e a Maria Montessori nos diz, nosso cuidado com a criança deve ser regido
não pelo desejo de fazê-la aprender coisas, mas pelo esforço de manter sempre queimando dentro dela aquela luz que se chama inteligência. Percebam que o objetivo na compreensão dela não é ensinar algo, mas ensinar a aprender. Aprender a aprender constantemente. Ainda mais no mundo de hoje, que as coisas mudam constantemente, não é, pessoal? Na medida que o 5G chegar aí em 5, 10, 15 anos, estão nos prometendo que até o ônibus vai ser dirigido por computador. E a gente já está vivendo essas mudanças muito intensamente. Então, por que eu vou ensinar uma coisa aqui hoje para vocês em sala de aula, se vocês vão precisar dessa coisa daqui 3 anos, mas aí o mundo já terá mudado, sua profissão já terá mudado. Então, hoje em dia, nos parece muito mais importante aprender a aprender, ou seja, manter essa chama interna acesa, do que ensinar conteúdos. No conto aí de Rubem Alves, que a professora Maria trouxe, é muito mais importante estimular o voo do que, em si, engaiolar o estudante e fazê-lo memorizar conteúdos. Então, o quarto da criança Montessori é quase tudo na altura dela, desde que não ofereça risco. Então, veja a caminha, e o bebê está descendo da cama, ele já está adquirindo essa autonomia, na medida que ele pode, de subir e descer da própria caminha, né? E aqui tem uma sala Montessori, e aí é uma pedagogia que tem a prioridade na liberdade, na atividade, e no estímulo para o desenvolvimento físico e mental das crianças, ou seja, na sala as crianças, elas caminham livremente, as coisas são feitas para estarem à altura delas, elas têm muitas atividades, elas são muito estimuladas. E o resultado dessa pedagogia é que os estudantes são confiantes, são competentes, são independentes, são, mais importante de tudo, são intrinsecamente motivados, ou seja, aquela motivação que vem de dentro permanece e são autoconscientes. Então, a gente tem um estudante que a gente não precisa comprar a sua motivação para que ele continue estudando. E vejam, queridos estudantes, professores, a falha é nossa, da educação, dos professores. Agora, nós estamos falhando por incompetência ou por inconsciência? Não, este é um modelo que vem há décadas e séculos. E a gente nasceu neste modelo e agora a gente está buscando fazer uma transição. Eu digo que a gente erra por amor. A gente erra por amor porque a gente ainda está entendendo o quão falida está essa educação, né? É muito comum ouvir que os alunos, às vezes, não entenderam as nossas aulas, mas depois eles vão no YouTube para buscar melhor os conceitos. Em geral, os alunos estão nos demitindo. Essa é a educação tradicional. E, em geral, a sala dos professores é um grande muro das lamentações. A gente fica resmungando que o aluno isso, que o aluno aquilo outro, não é? E aí, uma certa vez, eu fui ajudar a organizar uma palestra de uma pessoa que ia falar para professores, era uma plateia só de professores. E eu levei alguns alunos para ajudar a organizar a palestra. E eu estava do lado de fora e os alunos estavam dentro, dando apoio no palco, apoio para o palestrante. De repente saiu um e falou: professor, estou bobo de ver, o palestrante veio lá de outra região do país, foi super caro a palestra e metade dos professores está no celular, jogando ou respondendo e-mail. Por que eu trago esse exemplo? Porque a falha não está nos estudantes, não está nos professores, a falha está no modelo pedagógico. Este modelo que é centrado num professor que fala, centrado no conteúdo, no livro, e num estudante que precisa ficar sentado passivo, memorizando e reproduzindo conhecimentos. Então, a pedagogia Montessori está espalhada pelo mundo, existe em Cuiabá, existem muitos livros. Eu acho bem interessante, existem muitos vídeos ensinando a fazer o quarto dos nossos filhos, preparado para a autonomia. É uma pedagogia focada na autonomia. Agora nós temos aqui Paulo Freire, que é a minha maior referência. Paulo Freire é um dos maiores pedagogos, maiores pensadores da educação que já houve na Terra, né? Ele é o intelectual estrangeiro mais citado nos Estados Unidos, ele é um dos pedagogos mais citados em todo o mundo. E o Paulo Freire, nesse livro Pedagogia da Autonomia, ele coloca uma coisa:
um conceito que para a gente é importante. A autonomia existe dentro do equilíbrio entre liberdade e autoridade. Ou seja, a liberdade do indivíduo e a autoridade do coletivo. Porque quando a gente se reúne dentro de uma sala de aula, existem objetivos coletivos ali dentro. Se cada um fizer o que quiser, a gente não cumpre esses objetivos, não é verdade? E aí ele diz, o excesso de liberdade é licenciosidade, faz o que quiser. Eu gosto de trazer o exemplo do trânsito no Brasil, porque ele nos diz muito sobre isso. É motoqueiro em cima da calçada, é carro furando sinal, é ônibus pressionando pedestre que está atravessando, e é pedestre fora da faixa. Ou seja, como a gente não conseguiu combinar bem as regras, todo mundo vive pior. A autoridade significa essa forma de funcionamento, esse conjunto de regras. E não precisamos ser autoritários para ter autoridade. Né? Eu vou contar histórias aqui para vocês de como o professor não precisa ser autoritário exatamente para as regras funcionarem. Então, a gente precisa compreender que, primeiro, a nossa liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do outro, né? Então, a gente precisa conviver em grupos, somos seres sociais. E eu gosto de trazer o exemplo de um polvo. Imagina um polvo com várias mãozinhas, e se a gente tem um excesso de liberdade para as mãozinhas, cada mão fica puxando em uma direção e o polvo não vai para lugar nenhum. Se a gente tem o excesso de autoridade, ou seja, o autoritarismo, a cabeça do polvo fica arrastando as mãozinhas. E vejam que no nosso cotidiano, nessa pedagogia tradicional, os professores ficam motivando, chegam animados, cantam música, viram showman, porque exatamente é uma pedagogia que foi pensada para ser pouco autônoma, para ter pouca autonomia para o estudante. Então, o estudante está acostumado a sentar na cadeira e ouvir, reproduzir, e é muito difícil reverter esse quadro de baixa autonomia em 1 mês, 6 meses, ou talvez 1 ano, não é? Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio entre liberdade e autoridade, ou seja, autonomia não é bagunça, não é faz o que quiser, não é vem na aula quando quiser, não é isso. Aí eu trouxe aqui algumas frases deste livro que eu acho que nos fazem refletir bastante. Ele diz, se na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considera objeto, ou seja, o professor é sujeito e eu sou objeto, que ele é o sujeito que me forma, e eu, o objeto, por ele formado. Me considero como um paciente que recebe os conhecimentos, conteúdos acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos, ou seja, basicamente, de novo, esse modelo de um que sabe e fala e transfere, e outros que não sabem. Ah, esse professor, ele sabe transmitir bem os conhecimentos. Mas, na verdade, pessoal, a gente aprende juntos. A gente aprende coletivamente, em diálogo. E essa educação tradicional, ela é pensada para transformar os alunos em objetos. Aqueles que recebem a educação e não aqueles que constroem junto com os professores. Alguns professores ficam assustados em primeiro momento com essas reflexões e pensam, nossa, então eu vou perder a minha função de professor? Não, vai ficar muito mais importante. É muito mais importante você ser o regente, o maestro de 40 músicos, do que você ser um músico tocando para 40 pessoas. A educação muda, o papel do professor muda e o papel do estudante muda muito. Então, Paulo Freire nos diz mais adiante, quando sai de casa para trabalhar com os alunos, não tenho dúvida nenhuma de que, inacabados e conscientes do inacabamento, ou seja, estamos sempre abertos ao aprendizado, nunca sabemos tudo, sempre sabemos uma parte. Abertos à procura, curiosos, programados, mas para aprender. Exercitaremos tanto mais e melhor a nossa capacidade de aprender e de ensinar, quanto mais sujeitos, e não por objetos do processo nos façamos. Ou seja, nós precisamos de uma educação que façam a todos nós, buscadores, curiosos, investigadores. A educação é um processo difícil e corajoso de se atirar no desconhecido.
Professor que está dando a mesma aula toda semana, a vida inteira, ele também não está nesse processo. O professor também tem que ter o espaço de falar daquilo que ele ama no momento, daquilo que ele está aprendendo no momento. E nós podemos transformar na sala de aula num processo de investigação. Vou trazer exemplos bem práticos disso, tá? E aí, Paulo Freire, mais adiante, vai nos dizer: por isso, somos únicos com quem aprender é uma aventura criadora, algo por isso mesmo muito mais rico que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. Ou seja, aprender é um ato de coragem, de se atirar no desconhecido. Não é fácil dedicar todas as noites 3 horas ao aprendizado. Não é nada fácil tendo trabalhado o dia inteiro. É uma missão corajosa, difícil e árdua. Mas a escola precisa contribuir com a gente. A escola não pode transformar uma sala de aula num ambiente chato, obrigatório, e num ambiente que a gente, às vezes, compra as capas de caderno e a gente transcende da aula pela capa de caderno. Coincidentemente, eu tenho uma aqui do meu filho. Acho que não está aparecendo, né? Vamos ver. É por causa do fundo, Júlio, do seu fundo de tela. Oh, mas eu vou mostrar essa tela agora, vou tirar meu fundo. Agora estão vendo, né? Agora dá, agora deu. Agora sim. Joia. Então, o que acontece? Assim como os escravos transcendiam na senzala e pensavam na mãe África, ao lutar capoeira, cantar músicas africanas, os nossos alunos compram cadernos com capa de praia, com capa de jipe, subir na montanha, para poder transcender das nossas aulas, né? Uma bala house, que ela dura mais ou menos 4 minutinhos na nossa boca, se a gente compra 10, já dão 40 minutos, já é uma forma de a gente sobreviver àquelas aulas. É curioso que quando a gente abre o PowerPoint na sala, os alunos ficam apertando os olhinhos assim para ver quantos slides serão o sofrimento daquela noite. Aí alguém fala assim: nossa, 75 slides, pelo amor de Deus, hoje vai ser um sofrimento danado. E o professor fica sendo a barreira entre o aluno e a sexta-feira, né? E aí a gente se coloca nessa situação difícil. Muito bem. E aí Paulo Freire nos diz uma coisa que é fundamental. Respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético. E não um favor que podemos conceder uns aos outros. A educação precisa rapidamente fazer uma transição em direção à autonomia do estudante, não para virar bagunça, mas para que sejamos professores maestros e estudantes músicos. Ou seja, para que possamos pensar, sentir e agir. Porque o que a gente faz é uma educação mais para o cérebro. Então, a gente age muito pouco. Nos cursos nossos, quantas vezes a gente realmente monta a empresa e vê ela passar pelas dificuldades? Realmente a gente faz isso. Né? Quantos, por exemplo, na pedagogia Waldorf, com 9 anos, eles constroem uma casa, junto com os pais e os professores. Quantos cursos de arquitetura o aluno pode chegar ao final e dizer: eu fiz uma casa? Então, nós temos uma pedagogia também muito voltada para o racional e pouco voltada para conectar a razão, a emoção e o agir no mundo. Então, de novo, não é faça o que quiser, não é bagunça total, é uma nova perspectiva em que a gente confia mais no aluno e a gente cobra. Veja bem, eu nunca fiz chamada. Nunca fiz chamada. Eu só trabalho com alunos livres. Mas o que eu faço? Os meus trabalhos são muito difíceis. E se ele vier para a aula, a gente vai aprender junto. Eu vou junto com ele. Por exemplo, eu dou aula de consultoria, cada aluno escolhe um restaurante. E ele precisa fazer um processo de consultoria no restaurante. Ele precisa ir lá, tirar as fotos, ver os problemas, conversar com os donos, conversar com os clientes. E ao longo do semestre, a gente vai trabalhando essa teoria e essa prática de forma conectada. Então, o aluno que não vai, que está desconcentrado, chega no final, ele não consegue fazer, porque eu exijo muito dos trabalhos. Eu não estou falando que esse é o único caminho, mas eu estou fazendo uma provocação no sentido que
precisamos confiar mais nos nossos alunos, porque eles vão nos integrar, eles vão nos entregar resultado. Eu fiz uma live recentemente, está no meu canal, sobre um projeto que eu faço com todos os estudantes, seja do ensino médio, da graduação e da pós-graduação. Eles tiram um dia para dar aula daquilo que eles amam. Nunca, em muitos anos, eu vi uma aula ruim. Eu fiz uma live com 3 estudantes do ensino médio falando dessa aula que eles deram e da aula dos colegas. Então, vejam lá, vocês já estão prontos para entregar muito mais do que a escola demanda, não é? Bom, continuando. Aí, nós temos aqui o exemplo da Escola da Ponte, em que os estudantes são bem mais sujeitos do aprendizado. Professora Maria, de novo, o Rubem Alves, ele escreveu um livro, A Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Ele visitou essa escola em Portugal, e ele ficou maravilhado. Tem um vídeo dele, uma entrevista dele no YouTube falando sobre isso, naquele programa Provocações. E ele diz, quem faz a visita guiada na escola é uma estudante de 10 anos, 11 anos. Eu fiz essa visita e foi muito importante. Eu já conto como é que funciona lá. Vou ler essa frase que o Rubem Alves escreveu aqui embaixo. Perspectivando uma escola não uniformizadora, foram instituídos dispositivos pedagógicos promotores de uma autonomia responsável e solidária, com a finalidade de permitir à criança formar-se num processo de socialização criadora, de uma consciência de si como ser com os outros, com hífen, junto com os outros, né? E bem assim agir como participante de um projeto comum. Bom, palavras difíceis, mas na prática eles não têm aula, como a gente conhece, de 15 em 15 dias eles se organizam em grupos, pode ter várias idades, pode ter o aluno de 5, com o aluno de 12, com o aluno de 15, tá, nos grupos, eles constroem um plano de trabalho para 15 dias, eles pegam os conteúdos que eles querem aprender, eles pegam no currículo nacional português, e eles vão escolhendo esses currículos e vão estudando. Então, o grupo faz um plano de trabalho dizendo o que ele quer aprender nos próximos 15 dias, quais os caminhos, e depois ele faz uma avaliação deles mesmos. E eles convidam um professor para trabalhar com eles nesses 15 dias. De vez em quando, vejam como são as salas, em mesas, computadores, etc., mesas redondas, computadores, e aí de vez em quando eles falam para o professor, não estou conseguindo entender, conectar as ideias de clima, nuvem, montanha e ciclo da água. Aí o professor prepara uma aula e ajuda a organizar todo aquele conhecimento que eles vão aprendendo. Então, de 15 em 15 dias, os estudantes são constantemente sujeitos do próprio aprendizado. E eles vão fazendo própria avaliação junto com o professor. E é claro que os professores cobram muito. Essa foto é uma assembleia que eles fazem toda sexta-feira, que eles têm uma parte do orçamento da escola para fazer a gestão. Então, eles têm representantes, e aí, basicamente, eles toda sexta-feira se reúnem para decidir o que eles vão fazer com essa verba e como é que eles vão participar efetivamente da gestão da escola. Então, o idealizador, chamado José Pacheco, ele está no Brasil, ele tem várias palestras interessantes, vocês vão achar bastante informação na internet, e esse livro, inclusive, ele está disponível para vocês. E aí, você tem uma escola aqui um pouco mais antiga, tá? De 1860, mas é um livro do Tolstói. O Tolstói é o grande escritor russo, e ele construiu uma escola na fazenda dele, que ele morava, a escola chamava Yasnaya Poliana, e é uma escola livre, onde os alunos não precisavam ir às aulas, os alunos eram totalmente livres. E ele escreveu um livro maravilhoso, parece que ele é seu amigo, ele vai contando as histórias e vai trazendo reflexões tão importantes no meados de 1800. E ele traz reflexões como essa, que ele diz, fora da escola, em plena liberdade, ao ar livre, são estabelecidas entre os alunos e os professores novas relações.
em que reina a maior franqueza de conduta, a maior confiança, as mesmas relações que nos parecem que deve ser o ideal da escola. Ou seja, ele estimulava muito fazer passeios na floresta, no bosque, nas comunidades vizinhas, para ouvir o teatro da comunidade. Ele andava muito com os estudantes. E ele diz, olha, romper com a sala de aula é muito importante para que as novas relações sejam estabelecidas, de maior confiança, de maior conhecimento um do outro. Então, quando a gente consegue fazer isso, uma simples ida a um restaurante com a turma para avaliar a hospitalidade, avaliar a gestão, avaliar o marketing, a gente já transforma a nossa relação. E ele fala mais do que isso. Nesse livro aqui, que foi escrito em 1861, ele diz, para que um humano estude, não importando sua idade, é necessário amar o estudo. E ele vai descrevendo como é que as salas de aula são lotadas, sem ser obrigatório, sem fazer chamada, e como é que os professores foram comprando essa ideia, isso em 1800 e poucos. Imagina, no interior da Rússia, né? Ele vai contando essas histórias e vai nos inspirando. E esse livro inspirou uma outra escola muito famosa no mundo, que é a Summerhill. A Summerhill está fazendo 100 anos, e ela é totalmente livre também. É impressionante. Existem vários livros sobre essa escola. Um deles, um dos mais importantes, é esse, chamado Liberdade Sem Medo. O diretor da escola, hoje já falecido, chamado Neil, ele é psicanalista. E ele faz toda uma descrição psicanalítica da escola e da liberdade e da autonomia dos estudantes. Então, ele diz aqui, entretanto, um outro tipo de disciplina. Numa orquestra, o primeiro violino obedece ao maestro porque está tão interessado numa boa apresentação quanto o maestro está. Ou seja, nós não estamos falando de uma disciplina autoritária, em que o professor manda, em que a cabeça do povo vai arrastando os alunos em direção ao trabalho, em direção aos objetivos. O simples fato de eu fazer com meus alunos esse momento deles darem aula do que eles amam, não é eu pedindo um tema. Quando eu peço um tema, o que acontece? Os alunos se preparam, aí eles fazem aqueles PowerPoint, aí eles dividem os PowerPoint, um apresenta do slide 1 ao 5, outro do 5 ao 10, aí um termina, fica cutucando o outro, agora é sua vez, nossa, faltou o fulano, e agora como é que nós vamos fazer para apresentar a parte dele? Né? Agora, quando a gente dá a oportunidade do estudante trazer um pouco de si, do que ama, do que sabe, das coisas que ele aprendeu com a vida, das dificuldades que ele superou, ele entrega muito. Então, nessa escola, por exemplo, pessoal, eles têm ateliê de madeira, eles têm mecânica, eles têm um bocado de coisa, tem sala de música, e eles têm muitas regras. Só que as regras são decididas também por assembleia, tá? Eles decidem essas regras coletivamente. Toda semana eles reúnem, eles têm mais de 200 regras, e a regra é do tipo assim, olha, não pode roubar a bicicleta do amiguinho. Se roubar a bicicleta, vai ter que limpar a casa inteira. E aí, o que acontece quando um é punido? Ele não reclama, porque ele participou da construção da regra. E é tão assim que o estudante de 5 anos tem o mesmo voto do diretor, que é psicanalista, e tem 70. E aí, por exemplo, ao ponto dele contar uma história, olha, certa vez eles passaram uma regra que podia fumar aos 12 anos. E é claro, eu falei ao contrário, eu votei contra, os professores votaram contra, mas passou a regra. Daí, uma semana, os mais velhos, os alunos mais velhos, se reuniram e falaram assim, gente, isso está fazendo mal para todo mundo. E aí fizeram uma nova assembleia da semana e falaram, olha, essa regra tem que mudar, não pode ser 12 anos. Fumar tem que ser só os 16. E aí explicaram e passaram a nova regra. Então, eles vão constantemente reproduzindo, reconstruindo essas regras, e a escola funciona de uma forma tão incrível. Nesse livro, tem até um capítulo que é uma espécie de MEC, lá da Inglaterra, o Ministério da Educação, os caras vão lá avaliar a escola. E eles ficam impressionados, eles falam, olha, eu não tenho como avaliar essa escola, porque é tão diferente do que eu conheço, mas o que eu posso dizer, assim, a amabilidade com que eles convivem entre eles, o respeito que há entre todos eles, e, claro, os egressos, todos mantêm essa chama interior da inteligência, mantêm o aprender a aprender, eles são estimulados a voar. E o que acontece? Todos os egressos se encontram no mundo.
todos os egressos se encontram profissionalmente. Porque quando você olha para dentro, você desenvolve asas, aprende constantemente, você vai achar o seu lugar no mundo. Simples assim. Quando a gente estimula os nossos alunos a voar, a desenvolver a capacidade de aprender constantemente, nós vamos, mais cedo ou mais tarde, achar o nosso lugar no mundo. Ao invés de ter essa educação que a gente fica fazendo memorizar 1 milhão de coisas, porque o mercado é muito competitivo, e o estudante tem que saber isso, tem que saber aquilo, saber 2 línguas, 3 línguas, pá. É uma outra compreensão. E ele diz ainda sobre disciplina: um lar feliz é como uma orquestra e goza do mesmo espírito de equipe. Um lar infeliz é como um quartel dirigido através de hostilidade e disciplina. Agora, ele faz a seguinte reflexão: quando o aluno começa na minha escola desde criancinha, dos 2, 3 anos, ele entende e vai que é uma beleza. Agora, quando o aluno chega aos 12 anos de um lar muito autoritário, de uma sociedade autoritária, de uma escola autoritária, a criança chega e fala assim: eu não preciso ir para a aula nunca, e ela foge. Ela vai subir árvore, ela vai andar no meio do mato. Ele conta histórias de pessoas que ficaram 7 anos na escola, veja bem, 7 anos na escola sem entrar dentro da sala de aula. Depois de 7 anos, a pessoa compreendeu aquela escola e entrou dentro da sala de aula. Aí vocês podem me dizer: nossa, mas perdeu 7 anos da vida? E aí eu posso provocá-los a reflexão, que é o seguinte: quantos adultos de 30, 40, 50, 80, 110 anos que são vítimas da vida, que resmungam, que tem pouquíssima autonomia. Então, esse estudante, ele demorou 7 anos para entender que ele era o dono da própria motivação, que a motivação tinha que vir de dentro. Ou seja, apenas 7 anos salvaram ele. Se ele perdeu 7 anos, não, foram 7 anos de cura. Então, no nosso modelo tradicional, pode ser que a gente gaste um tempo para que o estudante entenda isso. E no meu caso, que não faço chamada nunca, muitos estudantes não entendem isso. E aí eles chegam ao final, às vezes, mas reprova, professor? Reprova. Você fez a consultoria? Como é que está a sua análise de marketing? Ela está bem feita? Deixa eu ver as fotos. O que você achou da logomarca e das cores? O que você achou do slogan? E o cardápio? A cozinha está limpa? Ele faz a manipulação correta dos alimentos? E o mix de marketing? Ele está vendendo uma experiência? Então, se ele veio às aulas, se ele debateu coletivamente, se ele foi no restaurante 3 ou 4 vezes, ele sabe fazer. E provavelmente daqui a pouco ele vai saber ser consultor de restaurantes. Se ele não foi, raramente um estudante que não vai consegue fazer as atividades. Mas, de novo, não faz chamada. E alguns, que são esses totalmente traumatizados com escolas autoritárias, famílias autoritárias, sociedades autoritárias, levam um tempo para compreender que a chama do aprender vem de dentro, né? Mas é uma reflexão que a gente precisa fazer com todos. Já estou chegando ao final, tá, pessoal? E aí, vocês podem me dizer: olha, você está falando até agora de casos isolados, e agora eu trago o sistema de educação da Finlândia, que hoje é considerado um dos melhores do mundo. Eu passei as últimas semanas inteiras pesquisando sobre Finlândia, porque nós estamos fazendo uma reformulação no curso ensino médio de eventos, que a gente quer construir um curso em que o estudante seja protagonista. Exatamente as reflexões que nós estamos fazendo aqui hoje. E aí a Finlândia, que é considerado um dos melhores sistemas de educação do mundo, eles mudaram radicalmente a sua escola. Primeiro, ela é pública, gratuita e de alta qualidade. Segundo, é aprender a aprender. Eles estão abolindo as disciplinas. Os estudantes estudam por projetos. Então, por exemplo, primeiro semestre, projeto mudanças climáticas, e aí todos os professores gravitam em torno deste projeto. Né? No caso de vocês, poderia ser a consultoria a uma empresa específica. Então, eles estão integrando os componentes. Os professores são altamente valorizados, eles são altamente reconhecidos socialmente, tá? É a maior proporção na Terra de pesquisadores por habitante, ou seja, é uma educação muito voltada para a ciência, e como vocês sabem, os países ricos, eles vivem não das indústrias, mas nós estamos na era da economia do conhecimento. É aqueles que pensam as máquinas, não é
Os países mais pobres estão produzindo as máquinas, mas os países ricos estão pensando as máquinas. Se vocês pegarem um celular comum desses aí, vocês vão ver feito na China e pensado na Califórnia, né? Então, a Finlândia é um dos países que mais tem, é o país que mais tem pesquisador por habitante. E como é que é a educação deles? Uma educação da confiança. E os alunos trabalham por projetos. Então, você vê nos documentários, o aluno tem um projeto de 3 semanas e o professor não precisa ficar no pé dele, não. Daí, 3 semanas, ele vai ter que entregar o resultado. E o resultado não é aquilo que se faz em 30 minutos, desesperado na última noite. É um resultado construído. Porque educação é processo. Educação não é resultado somente. O que eu quero dizer com isso? Fala para um estudante, ele se apaixonou por piano, um jovem, se apaixonou por piano. Aí ele vai na aula de piano, a professora fala assim, então, para tocar bem piano, você precisa de 8 anos, 8 a 11 anos, 8 horas por dia para tocar bem piano. Doendo os dedos, errando, acertando, ouvindo, corrigindo, criando, tocando, reproduzindo, ficando desanimado, animando de novo. Então, o processo de educação é um processo árduo, né? E por isso precisa ser estimulado. Então, e é uma educação desacelerada, não é excesso de conteúdo, não, pessoal. Não é quanto mais, melhor, não. Eles não têm praticamente tarefa de casa e eles trabalham de uma forma muito, muito mais harmônica. Vale a pena conhecer o sistema de educação da Finlândia para vocês verem que países inteiros estão encaminhando em direção a essa autonomia do educando. E quando a gente aposta no educando, a gente ganha todos, porque os estudantes estão prontos para serem protagonistas da educação. Então, aqui, de novo, as palavrinhas-chave do que eu trouxe, motivação interior, essa é fundamental. A escola que poda, que engaiola, é a escola tradicional, focada no professor e no conteúdo. E tem a escola, essa mais da autonomia, que estimula os voos, né? Na perspectiva de Paulo Freire, é um imperativo ético que a gente caminhe em direção a que os estudantes sejam mais protagonistas, em que os estudantes sejam sujeitos do próprio aprendizado. Tolstói nos ensinou aqui que o amor ao aprendizado é fundamental, a gente precisa amar a sala de aula. E eu já falo da quarentena. A quarentena, pessoal, no dia que a gente voltar, a gente precisa fazer uma festa. A gente precisa se renamorar, reapaixonar dos encontros, da sala de aula. A gente precisa cuidar de cada plantinha, de cada azulejo do corredor. A gente precisa cuidar um do outro. A gente precisa acolher um ao outro, acolher as dificuldades, porque nós estamos num momento de muita dificuldade. E a gente precisa de uma educação que a gente confie no estudante, porque eles já estão prontos para serem protagonistas da educação. E aí a gente vive neste contexto. Eu gostaria de trazer 2 aspectos. Primeiro, no YouTube existem 2 bilhões de educadores. É como se fosse uma grande roda de 2 bilhões de pessoas, todo mundo ensinando todo mundo. E aí, eu já trabalhei em escolas que os professores queriam proibir YouTube, porque eles estavam com medo, porque as aulas do YouTube eram melhores que as nossas. E os alunos podem assistir quando quiserem. E no YouTube, na minha época, eu me lembro, só para dar um exemplo, eu sou bem antigo mesmo, eu fui numa festinha de 15 anos e tinha que ter uma gravata. E ninguém sabia dar nó de gravata, minha mãe me criou solteira, sozinha, né? Foi uma super heroína, foi assistente social, foi super profissional, foi uma ótima mãe, me criou sozinha, não sabia dar nó de gravata. Eu precisava ir na festinha. Ela ligou para um amigo, eu peguei um ônibus, andei 3 bairros de distância dentro do ônibus, ele deu o nó da gravata, eu voltei para casa, tomei banho e fui para a festa. Hoje, no YouTube, você aprende a fazer drink com água com gás, você aprende a operar câmeras cabulosas de cinema, a consertar o vazamento no telhado, você aprende sobre meditação, você aprende sobre tudo. Por quê? Todo mundo está querendo ensinar todo mundo. Então, pessoal, o que a sociedade em rede está fazendo com a nossa pedagogia é o seguinte: ela está desmontando a pedagogia da decoreba, a pedagogia do conteudismo, a pedagogia do enciclopedismo raso. É por isso que os alunos nos demitiram, uma parte deles, e é por isso
que nós, professores, estamos adoecidos. Professor, você está falando que a distância vai ser tudo? De jeito nenhum. Olha, nós estamos com saudade de olhar nos olhos. Quando um colega chega em sala de aula, todas as minhas aulas são organizadas em roda. Todas, todas. Se um colega chega cabisbaixo e chora, a aula passa a ser dele. Vamos acolher esse colega e talvez vai ser um aprendizado enorme para aquele grupo, porque o colega está passando uma dificuldade em casa. Então, o coletivo, a troca de experiências é fundamental na educação. Nós não estamos falando só de conteúdo. Agora, se as escolas, se as universidades, se os institutos focarem no conteudismo, o YouTube é muito melhor que a gente. E aí a gente chega ao ensino remoto. De repente chega uma pandemia doidaça dessa, nos coloca em casa e a gente é obrigado a ir à distância. E o que acontece? A gente fala para os alunos, tudo bem, está no Moodle. Vocês têm tais atividades para fazer, o dia tal para entregar, nós vamos fazer alguns encontros por videoconferência e estudem. Aí o aluno tem que cuidar de irmão, tem que cuidar da casa, tem que cuidar das próprias emoções, da própria saúde, tem que resolver problema do cachorro, do vizinho e estudar. Só que nós todos tivemos uma educação que não nos ensinou autonomia. Então, basicamente, o que está acontecendo é o seguinte, nós nunca preparamos os nossos filhos para nadar, nunca ensinamos natação, veio uma enchente. Nós estamos afogando. Nós estamos afogando, porque nós, nem professores, nem alunos, temos autonomia. Mas como é que a gente desenvolve autonomia? Olha, alguns de nós, com muita luta, com muito esforço, conseguem manter a chama acesa do amor ao aprendizado. Você vai fazer uma cozinha, uma culinária para um primo seu, uma comida legal, o primo que vem de longe, olha, você liga para sua avó, pede a receita, vai na feira, compra os ingredientes, vai no YouTube, vê o vídeo do mestre Cuca, testa a receita, depois você faz de novo, porque você quer acertar. Você faz 2 vezes, você faz 5 vezes. E aí, com essas aulas apaixonantes que os meus alunos dão, que eles se tornam professores, eles me falaram, professor, eu treinei essa apresentação mais de 15 vezes, de vontade de fazer bem feito. Então, assim, pessoal, diante deste contexto de pandemia, de sociedade em rede, de YouTube, a educação vai por água abaixo? Pelo contrário, nós vamos nos reapaixonar com a sala de aula, mas, na minha opinião, nas provocações que faço hoje, nas reflexões que faço hoje, precisamos mudar radicalmente para um modelo de muito maior autonomia do educando, muito maior diálogo, muito maior colaboração. De novo, para usar a primeira imagem que eu trouxe para vocês, de um músico que está tocando para 40 ouvintes, o professor precisa agora se tornar um maestro regendo 40 músicos. Os alunos são altamente capazes, têm múltiplas inteligências, têm criatividade, vocações. Nós precisamos abrir o espaço e acolher esses alunos por inteiro, com suas sombras, com suas qualidades. Se a gente achar que a gente está sempre atrasado com o nosso conteúdo e o professor precisa falar na cabeça dos alunos a vida inteira, nós vamos continuar nesse modelo que é parcialmente falido e que os alunos, às vezes, estão nos demitindo por causa do YouTube. E, para finalizar, trago aqui Paulo Freire, que é a minha principal referência, e ele diz, nessa frase, que é resumo de tudo. Ninguém educa ninguém. Eu não educo a pessoa, eu não coloco conhecimentos na cabeça dela, eu não transmito conhecimento. Ninguém educa a si mesmo, não existe autodidata. Nem o Pequeno Príncipe, no planeta dele, é autodidata, porque ele está aprendendo com a plantinha, com a raposa. Nós nos educamos entre nós. Os humanos se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ou seja, a gente aprende entre nós no mundo. A gente não pode se isolar do mundo entre 4 paredes, cinza, quadrado e mal cheirosa, e achar que tudo vai acontecer ali dentro. Então, termino agora para a gente fazer uma conversa, mas deixo essa reflexão, que precisamos caminhar em direção a uma educação em que os estudantes sejam sujeitos, sejam protagonistas, sejam
junto com os professores, donos dos aprendizados, curiosos, investigativos, buscadores, amantes do conhecimento. E a escola precisa ser um lugar de paixão. A escola, e é por isso que eu acho que a gente só vai conseguir essa escola no dia que não tivermos chamada. Pode demorar 5 anos, 15 anos, 50 anos. No dia que o professor vai entender que ele é bom, no dia que ele não fizer chamada e a turma dele estiver cheia. E olha que no IF tem vários com essa qualidade, né? Bom, a partir de agora, eu agradeço muito os ouvidinhos atentos e passo a palavra a vocês para colocarem opiniões, para discordarem, para concordarem e para fazerem perguntas também. Ótimo, maravilhoso. Agora, o Gilnimar está perguntando ali, ó, muito se fala das diferenças pedagógicas e andragogia. Qual seria a melhor metodologia para preparar o aluno para o mercado de trabalho e a realidade das empresas que têm foco em resultados? Boa pergunta. Como é que é o nome dele? Como é? Gilnimar. Gilnimar. Muito bem. É o nome. Beleza. Bom, eu acredito que a gente precisa conectar o agir, o sentir, o pensar, o sentir e o agir. Na nossa pedagogia tradicional, é muito focada no decorar. Quando a gente age, por exemplo, vamos imaginar que fosse possível fazer um curso em que a gente abrisse uma empresa de verdade no primeiro semestre. E a gente fosse, ao longo dos semestres, lidando com as dificuldades, com as situações. A gente estaria muito mais preparado para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, existe uma perspectiva que é assim, eu quero pessoas que falam 2 línguas, eu quero pessoas que atendem no hotel que sabem arrumar a cama, eu quero... Né? O mercado de trabalho nos fala muita coisa, mas o que a gente precisa entender é que o mundo está mudando numa velocidade muito grande. Então, a gente precisa ter essa capacidade de pensar, de ler o mundo e tomar decisão sobre o mundo. E, nesse sentido, a gente precisa ter uma pedagogia que eu acho que conecte esse pensar, o sentir e agir, que nos traga mais prática, em forma simples, uma pedagogia muito mais prática, que a gente consiga resolver. Por exemplo, no eventos, no ensino médio, a cada 6 meses a gente tem um grande evento. E aí os alunos lidam com dinheiro, com projeto, com verba, e essa é uma forma deles serem protagonistas. E eles saem, ao final do ensino médio, muito, muito preparados para realmente, não somente serem gestores de eventos, mas serem gestores, porque eles estão lidando com a administração, assim como é a realidade de vocês. Joia? Eu vou dar uma de advogada do diabo aqui para você, tá? Ótimo. É o seguinte, dentro dessa nossa perspectiva, a sociedade que a gente vive, né, uma sociedade capitalista, uma sociedade de competição, uma sociedade, né, montada em cima disso tudo, como que você vê a sociedade aceitando essa nova perspectiva de educação, quando, no momento, a gente está discutindo militarização das escolas? Professora, aí a pergunta é boa. Eu não combinei antes com ele. Boa. Essa é a pergunta mais importante para o momento. A senhora tem razão, professora, né? A gente está tentando barrar que as escolas sejam militarizadas, né? O mundo está meio doido ultimamente. Não tem problema com as escolas militares, não. Elas têm o propósito delas, né? Para formar militares. Mas a escola leiga, cidadã, ela tem outra função. Bom, eu acho, professora, que a gente só vai descobrir na medida que a gente for construindo esta nova pedagogia. Eu acho que se os nossos alunos forem eu já recebi telefonema de mãe e pai me agradecendo, porque a estudante estava treinando para fazer a aula semanas. Então, eu acho que se os nossos estudantes forem apaixonados
e a gente vai ver o resultado na qualidade deles no mundo. Eu acho que a sociedade vai absorver tranquilamente. É um grande passo, a senhora tem razão. A gente precisa provar que dá certo, né? Agora, como a gente tem boas referências, tanto teóricas quanto práticas no mundo, como é o caso de alguns sistemas de ensino do mundo, eu acho que a gente pode ter confiança que a gente pode dar esse salto. Mas a senhora tem total razão. Nós estamos num momento tenso, difícil, e que a gente precisa realmente provar que funciona, né? Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Tá liberado para fazer comentários aí, ó. Quem quiser abrir a câmera. Eu quero. Comente aí. Pode falar, Bom, Bruno. eu queria saber como que você pretende que essa nova forma de aprendizagem funcione no Brasil, onde não tem infraestrutura, onde uma escola não tem livro, onde uma escola não tem um telhado, onde não existe praticamente uma estrutura de uma escola. Então, eu queria saber qual é a sua perspectiva para esse novo método de ensino. Beleza, Bruno. Essa pergunta também é linda e importante. Eu vou colocar que existem duas grandes crises na educação, tá, Bruno? Uma crise é essa que você falou. Falta de estrutura, falta de alimento, falta de transporte público para os estudantes, falta de condições do estudante estudar, falta de professores que são da sua área, porque tem muitas escolas no Brasil que o professor é formado em geografia e dá aula de matemática, isso é muito comum ainda. Então, você tem total razão. Boa parte da realidade brasileira ainda tem uma dificuldade nessa primeira camada da crise, tá? Uma segunda camada da crise é a que eu estou abordando, é a camada da crise dentro da sala de aula, tá? É a camada da crise que ela é muito difícil de mudar e muito fácil. Por quê? Muito difícil porque nós, professores e nós, alunos, nós nascemos no século passado, a gente só conhece essa pedagogia tradicional basicamente. Ela é mais fácil de mudar porque ela não demanda muito investimento dentro da sala de aula. Eu vou te sugerir um documentário, Bruno, que chama Quando Sinto Que Já Sei. É um documentário sobre escolas brasileiras que estão fazendo transformações muito lindas dentro de suas realidades e, às vezes, realidades difíceis, tá? Mas eu não tenho a resposta completa para a sua pergunta, porque são duas camadas na crise. Eu estou trabalhando uma camada que é essa dentro da sala de aula. A outra camada, que é a que envolve a sala de aula, estrutura, formação dos professores, biblioteca, essa demanda investimento, seriedade, demanda prioridade do poder público, demanda que a sociedade priorize a educação. Sua pergunta é ótima, Bruno. Obrigado, viu? Posso fazer uma pergunta, professor? Claro. É o seguinte, essa fala, esse modelo é muito bonito. Aí o senhor falou em provar, que tem que provar que esse modelo funciona. Como, no seu ponto de vista, assim, como o senhor conseguiria provar que esse modelo funciona, sendo que a gente vê nas próprias escolas, institutos, universidades e todos os tipos de educação que nós temos, que os próprios alunos, eles destroem as próprias escolas. Como o senhor vê isso e como o senhor acha que tem que provar que isso funcionaria numa sociedade sem educação? Certo. Então, de novo, você está trazendo as duas perspectivas que a gente precisa lidar, né? As duas crises. Bom, Ronalda, eu, assim, dentro da minha sala de aula, eu já trabalho nessa perspectiva há mais de 10 anos. E o que eu consigo não estou dizendo que eu não cometa erros, que eu não tenha dias ruins e aulas mais ou menos, tá? Eu sou um professor aprendiz. Mas o que eu consigo é que aqueles alunos que fecham comigo, e 60, se vocês passarem nas minhas aulas, vocês vão ver que eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de alunos dos professores que fazem chamada. E aí, dentro da minha sala de aula, eu vejo um movimento de muita paixão, tá? Não estou dizendo que eu tenho o caminho, que eu tenho a fórmula, mas eu acho que os alunos estão prontos para responderem e serem mais protagonistas. Bom, esse é só um exemplo individual. Nós estamos tentando fazer essa transformação no IFMT, porque o IFMT, sim, tem verba suficiente, tem condições, tem professores. Então, pode ser que no IFMT a gente comece a
a germinar uma sementinha de uma educação em que o estudante seja mais protagonista. Nós estamos com um novo projeto de curso pronto, e a ideia é que a gente comece a construir, a gente já está começando a construir esse ano, mas que nos próximos anos a gente já tenha um curso mais maduro nesse sentido. Mas, de novo, é só uma experiência agora de um curso, mas quem sabe dá certo, quem sabe a gente consegue inventar esse curso na prática, não é fácil, não temos todas as respostas, e quem sabe daqui a pouco, eu acho que o IFMT tem essa responsabilidade de liderar esse processo de inovação na educação. Porque, como vocês disseram, como você mesmo disse, a realidade do Brasil é outra. A realidade do Brasil é muito mais difícil. Mas nós podemos mostrar caminhos. Por quê? Temos professores bem pagos, temos boa infraestrutura e temos verba para projeto, para pesquisa, apesar de que o governo atual está cada vez mais tirando essas verbas. Mas sobreviveremos. Sobreviveremos, e o IF, acho eu, que o IF tem essa missão de liderar, de mostrar caminhos, porque nós temos condições. Mas a realidade brasileira ainda precisa da merenda, né? Ainda precisa da merenda quentinha, feita pelo cozinheiro e o nutricionista, a gente ainda precisa do ambiente seguro dentro das escolas. Existe um outro nível de desafio que está presente nas outras escolas do Brasil.